Estamos aqui neste lugar, Senhor, para ouvir a Tua voz. Oh, meu Deus, toma o controle, toma a direção neste lugar, Senhor. Amém. Toma a vida do Teu servo em Tuas mãos, Senhor. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Continua assim, meu Pai, falando com o Teu Filho, guardando o Teu Filho. Em nome de Jesus, Pai. Que nesta noite o Senhor possa fazer algo mais do que sobrenatural neste lugar. A igreja glória diz. a Deus. Amém. Aleluia. Jesus. Glória ao nome do Senhor. Amém. Santo é o Senhor. Amém. Salve os irmãos com a Santa Paz do Senhor Jesus. Amém. Amém. Dou graças a Deus pela oportunidade que o Senhor nos concede de mais uma vez estarmos aqui na sua santa presença. E hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que o Senhor colocou no meu coração de uma forma assim inesperada, né? Transitando de casa, falei que nem a diaconisa Ana, acho que estava na pia, né? quando Deus me deu a revelação desse texto e o Senhor permitiu que nós escrevêssemos a respeito desse assunto que hoje nós vamos estar trazendo à frente da igreja. Amém. Falando sobre testemunho, né? O bom testemunho. O testemunho é importante na vida de qualquer pessoa. O bom comportamento, por onde ele passa, por onde ele trabalha, aonde ele estuda. Todo mundo observa, né, o comportamento de uma pessoa no local aonde ele convive, né? Através do comportamento é que a gente descobre se a pessoa tem uma boa índole. É através do comportamento que a gente passa a confiar mais naquela pessoa, porque ele demonstra através das suas atitudes, né, que se torna, que pode ser uma pessoa confiável, né? Através do comportamento, através da vida que ele leva no meio da sociedade. Sabendo, porém, que na vida do crente a coisa ainda fica mais complexa, porque a palavra de Deus nos disse que nós que servimos a Deus somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E quando é cristão, esse testemunho ele tem de ser ainda mais tratado, tá? Porque a sociedade e o diabo está ali para acusar, tá? Muitas vezes a sociedade está para observar e o diabo está ali para acusar, tá? O comportamento, o mau comportamento de um cristão. Quando o cristão dá bom testemunho, ele talvez não seja muito notado, mas quando ele dá um mau testemunho, a fama dele vai longe, né? Por quê? Porque todo mundo espera que aquele ou aquela que serve a Deus seja diferente na sociedade. Porque para dar bom testemunho, para ter um bom comportamento, não precisa ser cristão. Uma pessoa hoje bem orientada pela família, pelos pais, ele absorve o comportamento muitas vezes, na grande maioria das vezes, né? Porque existe também as maçãs podres no meio das famílias, né? Aquele que o papai e a mamãe ensinou a 10 o caminho
certo a seguir, mas sempre tem um que se desvia. E eu não posso culpar o pai e a mãe, porque o pai e a mãe conseguiu educar 10. Se ele se desviou, o problema foi dele. Tá? Mas na vida do crente é diferente. Porque na vida do crente, a sociedade vê ele como sobrenatural, como uma pessoa que ele não pode errar, apesar de nós sabermos que somos seres humanos e fraquejamos e pecamos. Mas a sociedade quer ver em você um exemplo que talvez ele não encontre no meio da sociedade. E esse testemunho ele tem de ser observado em todas as áreas da nossa vida. E hoje nós vamos aprender dentro da palavra, tá? Como o crente pode e deve dar bom testemunho. Vamos começar com os filhos, tá? Efésios 6:1. Diz assim: vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Honra a teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem e vivas muito tempo sobre a terra. Os irmãos prestaram atenção em uma observação feita no primeiro versículo? Prestou atenção em uma observação que é feita no primeiro versículo, Diácono Renan? Viu uma observação que é feita no primeiro versículo? Sim. Qual é a observação? Os pais estão no Senhor. Isso. Vós filhos, sede obedientes a vossos pais no Senhor, porque isto é justo. Por que ele fala no Senhor? Porque muitas vezes o papai e a mamãe não servem a Deus. Existem preceitos, hábitos no meio da família que, se eu obedecer ao papai e à mamãe que não estão no Senhor, eu peco contra Deus. Então, o segundo versículo disse que é para eu honrar o meu pai e a minha mãe. Não é porque não é tudo que o papai e a mamãe que não está no Senhor vai me pedir que eu não vou fazer, que eu vou desonrar ele. Não. Eu tenho de honrar o meu pai e a minha mãe, mas mostrar para ele que acima dele está Deus. Amém. E eu tenho de guardar o mandamento sem desonrar o meu pai, mas eu não posso fazer tudo. Eu tenho de obedecer a eles, honrar a eles, desde que eles não transgridam o mandamento e a palavra. Amém. Tá? Mas isso não me dá o direito de desonrar o meu pai e minha mãe, porque eu honrando eles, até os meus dias na terra são prolongados, porque é a promessa de Deus. Aleluia. Amém. Amém? Amém. Versículo 4. Pastor André, lê para nós. E vós, pais, não provoqueis a ira a vossos filhos, mas criai-vos na doutrina e admoestação do Senhor. Amém. Não provoqueis a ira dos vossos filhos. Não é porque você é pai que você exerce pai sobre o filho, causando ira nele. Eu tive presenciando uns anos atrás um homem que se diz homem de Deus, que se dizia na época, no caso, hoje ainda serve a Deus. Espero em Deus que ele tenha mudado o comportamento. Mas ele bateu no filho na minha frente, como se ele estivesse jogando um objeto. Eu vou dizer que nem bateu um animal, porque o animal não merece apanhar daquela forma. Mas você sabe o que é ele espancar, literalmente, bater com a pessoa na parede, dar murro como se estivesse num ringue de boxe?
e dizer: não se meta porque eu sou pai. A Bíblia não me ensina isso. A Bíblia me disse que eu não posso provocar ira e tenho que criar ele na doutrina. E a doutrina de Cristo é o quê? É amor. Também tem outro versículo na Bíblia que diz que a gente não deve afastar a vara dos nossos filhos, mas tem que bater com sabedoria. Bater como se estivesse batendo, como se estivesse numa luta de boxe, dando murro pela cara, na cabeça e tudo, batendo na parede e tudo, e dizer que isso daí é testemunho de cristão. Não é, porque tem ímpios, tem pessoas que não servem a Deus, que não batem assim nos filhos, e isso, para quem olha de fora, vê isso como um mau testemunho, tá? É assim que o crente cuida da casa? É assim que o crente educa os filhos? Não, aí nós temos de criar os nossos filhos no conselho, quer dizer, a admoestação do Senhor, e na doutrina. E doutrina, admoestação não significa espancamento. De vez em quando uma varadazinha de vez em quando funciona, mas com sabedoria. Amém? Amém. Servos, o mesmo Efésios 6, no versículo 5, Diácono Renan. Vós servos, obedecei aos vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vossos corações, como Cristo. Vocês, não servindo à vista como para agradar ao homem, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Amém. Existem muitos irmãos. Eu trabalhei em uma empresa em São Paulo, uma metalúrgica, que o irmãozinho que trabalhava no RH, ele contratava muito servo de Deus, independente de placa de igreja e tudo, era cristão. Quando ele olhava assim, que o Senhor dizia contrata, ele contratava. E olha que a empresa, 80% da empresa era de servos de Deus, independente de ministério, né? Mas dentro daquele grupo de evangélicos que ali estavam os que davam bom testemunho, estavam os que davam mau testemunho. Os que davam mau testemunho, eles, no caso, não se importavam se o chefe estava ali, do setor estava ali, se o líder dele estava ali, se o dono da empresa estava ali, se a gerência estava ali, se o pessoal do RH estava ali. Ele fazia aquilo para qual ele foi contratado para fazer com perfeição, tá? Não se envolvia em cometer bagunça, tá? Não falava da empresa, não falava de chefia, não falava dos patrões, entendeu? O papel dele era trabalhar, bater o ponto dele, entrava, cumpria compromisso, não importa, pode ter 50 pessoas falando do setor, falando de fulano, falando de ciclano, você às vezes, para não se tornar antipático, basta a sua cabeça, mas não precisa fazer comentário, não precisa, no caso, dar mau testemunho para dizer que é amigo de fulano e de ciclano, porque primeiro, antes de você ser contratado pela empresa, você é servo de Deus. E por ser servo de Deus, você tem de ter o que? Temor à palavra. Você tem de dar bom testemunho aonde passa. Eu conhecia pessoas que só fazia o certo quando o chefe estava do lado. Quando o chefe não estava, aí saía, abandonava o setor, ia dormir, né? E cochilava, bagunçavam mesmo. Aí depois já encontrava um que dava corda, aí avisava que fulano estava chegando, aí ele voltava, fazia de conta que estava trabalhando e tudo, atrasava o trabalho, atrasava a linha de produção, muitas vezes porque depois daquele ali ia um outro setor que precisava daquilo que ele estava fazendo, mas por ele não fazer, no caso o outro lá atrasava, todo mundo tomava reclamação por causa de uma única pessoa, e muitas vezes esse único era crente, mau testemunho, entendeu? Então a gente precisa dar mau testemunho, dar bom testemunho aonde tivermos, porque a gente precisa fazer aquilo dali como se estivesse fazendo para o Senhor da glória, porque
Senhor, de todas as formas, em todo lugar onde nós estamos, Ele está nos vendo. Então Ele sabe se eu estou fazendo o certo ou se eu não estou fazendo. E não adianta querer enrolar, chefe. No versículo 9, o pastor André, porque é a missionária Ana Jariô, diaconia Ana Jariô. Então, lê, irmã. O 9. E vocês, senhores, façam o mesmo com os servos, deixando as ameaças, sabendo que o Senhor, tanto deles como de vocês, está no céu, e que Ele não trata as pessoas com parcialidade. Está vendo? Na nossa Bíblia, em outras traduções, diz, né? Sabendo, porém, que o Senhor deles e vós está no céu, e que para com Ele não há acepção de pessoas, não é? Então, quer dizer, para Deus, não importa se você é servo ou se você é senhor, se você é patrão ou se você é empregado. O que importa é que você tem de dar bom testemunho. Por quê? Porque Deus não vê um maior do que o outro ali, porque para todos ali são irmãos em Cristo. Tem de guardar o mesmo mandamento. Tem gente que fica, não, porque eu sou chefe aqui, quem manda sou eu vou colocar a ordem que eu quiser. Muitas vezes são ordens desumanas. São ordens desumanas, não tem condição da pessoa atender. Mas eu quero que faça e tem que fazer. Se não fizer, eu demito. Se não fizer, eu desconto. E muitos desses são crentes. Então você acha que uma pessoa que trata dessa forma, o ímpio que trabalha com ele, não vai olhar e dizer, se esse traste desse jeito aí é crente, imagina se não fosse. Não é? É mau testemunho. Não pode dar mau testemunho, não podemos dar mau testemunho em nenhum lugar do nosso viver, porque aonde passarmos, nós estamos sendo observados por uma nuvem de testemunha que vai estar com razão nos acusando daquilo que estamos fazendo de errado. Então precisamos tomar cuidado, seja servo, seja senhor, seja pai, seja filho, tem que dar bom testemunho em todo lugar. Amém? Agora nós vamos falar sobre as mulheres. Efésios 5:33. A diaconisa é ela mesma. Deixa eu ver aqui um minutinho só. Não. 5, eu errei ali. 5:22. Esposa, que cada uma de vocês se sujeite ao seu próprio marido como ao Senhor. Dá sequência? Sim. Porque o marido é a cabeça da esposa, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele seu próprio Salvador do povo. Amém. Tá? Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido como ao Senhor. Certo? Qual é a palavra? Tem Bíblia que fala sobre sujeição e tem Bíblia que fala sobre submissão, certo? Sujeição e submissão. Os irmãos sabem me falar o que é submissão? Conforme a Bíblia. A definição de submissão, conforme a Bíblia, significa viver pensando em como agradar, viver pensando no bem do outro e para o outro, sem egoísmo, respeitar, honrar. E jamais o varão deve usar dessa palavra para pisotear, humilhar e maltratar. A pessoa que, como mulher de Deus, como mulher que serve a Deus, sabendo que em tudo na glória tem
uma hierarquia, e a Bíblia me diz que Deus é o cabeça de Cristo, Cristo é o cabeça da igreja e o homem é o cabeça da mulher, ela, ao ver a palavra sujeição ou submissão, ela não vai ver essa palavra como uma afronta, ela vai ver essa palavra como respeito. Respeito ao quê? Ao mandamento de Deus. Quando a pessoa casa, a Bíblia diz que ao se casar, ao estar com alguém, se torna um só corpo. E ninguém em si, em sã consciência, humanamente falando e normalmente falando, a não ser que esteja possesso por algum demônio, vai fazer algo contra o seu próprio corpo. Então, por ele saber que ele é uma única carne junto com aquela pessoa, a mulher em si, tendo o marido como parte de si, ela vai fazer as coisas pensando no bem-estar do esposo, no bem-estar da pessoa que está do lado, procurando saber como agradar, saber como vai fazer o bem para o outro. Isso não é dizer que por fazer dessa forma para agradar, ela esteja, no caso, sendo humilhada em fazer isso. Não, ela está guardando um mandamento que fala que a sujeição é tratar o outro como se fosse a si mesmo, sabendo que hierarquicamente, como cabeça para decisões, muitas vezes, no caso, é o homem que Deus colocou nesse posto. Mas quanto à submissão, a sujeição, não é para ser vista como humilhação, a não ser se a pessoa fazer uso dessa palavra de forma errada para maltratar. E maltratando não está correspondendo ao verdadeiro sentido da palavra submissão dentro da Bíblia. Porque dentro da Bíblia a palavra submissão e sujeição em relação ao casamento é fazer o bem para aquela pessoa que você está convivendo, certo? Então o varão não pode usar dessa palavra, no caso, para se beneficiar, como se a palavra submissão fosse maltratar, pisotear, porque Deus me colocou como cabeça. Só que quando Deus fez a mulher, Deus fez a mulher da costela, não fez da cabeça para ela não ser superiora, porque dentro da palavra o cabeça é o varão, e não tirou do pé para que o homem não pisasse nela. Ela está na lateralidade. Não é, tem um ditado que diz assim: por trás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não. A mulher não está atrás, a mulher está do lado. A mulher está ali para ajudar você a cumprir a sua missão, fazendo o bem para a pessoa que está do lado. Aleluia. Amém? Amém. Maridos, Efésios 5, versículo 25. Vós, maridos, amai vossa mulher como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Amém. De quem é o papel pior? O marido. É da mulher ou do marido? O marido. Por quê? Porque ele tem que entregar a vida por ela. O papel da mulher, quando ela honra o marido, quando ela está sujeita, quando ela se submete a obedecer o mandamento por causa da hierarquia deixada por próprio Deus, ela também demonstra amor. Porque quando ela ama ao esposo, obedecendo o mandamento, ela mostra que ela ama a Deus. E quem ama a Deus ama o esposo. Porque ninguém pode dizer que ama a Deus não guardando o seu mandamento.
Então, quando você ama a esposa, quando você ama o esposo, você guarda o mandamento. Por quê? Porque você ama a Deus. Então é uma via de mão dupla. Você faz o bem para a sua esposa porque você ama a Deus. Então, quando você ama a Deus, você trata ela bem e vice-versa. Se você trata ele mal, no caso, você está desobedecendo o mandamento. Se você desobedece o mandamento, você não ama a Deus, porque a Bíblia diz que aquele que ama a Deus guarda os mandamentos. Entendeu? Então, para ter um casamento perfeito, precisa amar o cônjuge, porque se não estiver amando o cônjuge, não está guardando o mandamento. E se não guarda o mandamento, não ama a Deus. É normal a matemática. O problema é que as pessoas tomam a palavra submissão e sujeição como se fosse uma sentença de humilhação. E a sujeição é a palavra e não ao marido. Eu estou sujeitando-me a obedecer o mandamento e, consequentemente, eu amo o esposo. Ou eu amo a esposa, porque se eu não me sujeitar à palavra, eu desobedeço a Deus, e se eu desobedeço a Deus, eu não tenho um bom casamento. Entende? Então, fazendo dessa forma, tem um casamento perfeito, desde que você aprenda que a palavra sujeição não é humilhar a esposa, nem se sentir humilhada pelo esposo, e sim ser sujeita à palavra de Deus e obedecer os mandamentos. Amém? É forte. As mulheres, aí depois nós vemos para o marido, não foi? Aqui, Efésios 5:25. A Bíblia disse que o marido, porque aqui depois de mulheres eu coloquei o que é submissão, expliquei o que é submissão, agora os maridos, né? Os maridos precisam amar. E para amar, qual é a maior prova de amor? Da vida. A Bíblia diz que o marido precisa amar a esposa como Cristo amou a igreja, dando a sua vida até mesmo por ela. Não é isso? Aí você vê hoje o marido, no caso, andando no lado de dentro da calçada e a mulher perto da carreta. Isso é amar? Não. Por quê? Porque aquele que demonstra amor pelo cônjuge, ele anda pela beira do meio-fio, protegendo a esposa no canto. Porque a Bíblia me disse que, se for o caso de precisar, eu tenho de dar o amor, a minha vida, por ela, tá? A mulher não pode correr nenhum tipo de risco diante do varão. Se o varão está do lado da esposa, o principal envolvido na situação de perigo tem de ser o esposo, porque ele está ali como cabeça, como protetor e capaz de dar vida por ela. Por quê? Porque foi para isso que Deus colocou ela do lado, e comparando ele com Cristo em relação à igreja. Se Cristo amou a igreja de tal forma que possível fosse, ele daria a vida como ele deu na morte de cruz, você como esposo também tem de fazer a mesma coisa. Ela não é carne da sua carne, não é osso do seu osso. Não foi Deus que preparou ela para você? Não é a sua esposa? Tá bom. Então, todo o caminho, toda a trajetória da vida, o risco de morte, se houver, tem de ser do varão e não dela. Porque ele tem de colocar a sua vida em jogo, como Cristo fez assim pela igreja. Fazendo assim, ele está exercendo o papel de esposo. Tá? Então, o risco, o papel, a missão maior em um casamento é do esposo. A mulher é sujeição a mandamento e, consequentemente, amando ao esposo, ama a Deus. Mas o marido, além da sujeição à esposa como um mandamento que é obrigatório, ele amar a esposa, se possível for, ele tem que dar vida por ela. Amém? Amém. Vamos ler agora Tito, 1, versículo 5 e 9. 5 a 9. O pastor André. Por esta causa te deixei em Creta. De 5 a 9, né? Isso. Tito, capítulo 1, versículo 5. Por esta causa
para que pusesses em boa ordem as coisas que ainda restam e, de cidade em cidade, estabelecesses presbíteros, como já te mandei. Aquele que for irrepreensível, marido de uma mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução, nem são desobedientes, porque convém que o bispo seja irrepreensível como despenseiro da casa de Deus, não soberbo, nem iracundo, nem dado ao vinho, nem espancador, nem cobiçoso de torpe ganância, mas dado à hospitalidade, amigo do bem, moderado, justo, santo, temperante, retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso, tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Amém. Qual é o papel do ministro? O ministro, para ele ter bom testemunho, ele tem de ser irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos fiéis, que não possam ser acusados de dissolução nem são desobedientes. Eu acho que hoje é a parte mais difícil que se tem é essa, né? Porque a maioria, se a gente for prestar atenção hoje, filho de crente parece que é virado no giraia, porque pensa num povozinho problemático, é filho de crente, né? Então, infelizmente, é uma parte desse mandamento aqui, dessas determinações, para que a gente possa observar o testemunho de uma casa onde existe um ministro, que a gente não pode levar em consideração, porque, como eu falei minutos atrás, muitas vezes a gente ensina o caminho que a criança deve seguir, mas o infeliz não segue. Não segue. E aí o que acontece? Aqui, conforme Paulo falando para Tito, né? O Timóteo, né, falando para Tito aqui, Paulo falando para Tito, essa parte é difícil de cumprir. Mas o restante aqui tem que ser marido de uma só mulher. Existia naquela época, na lei do judaísmo, né, homens que tinham até 3 esposas, desde quando ele tivesse condição de manter as esposas, no caso, para eles não era um pecado. Mas no tempo da graça já começou a mudar, tinha de ser marido de uma só mulher, né? A questão dos filhos, já expliquei. Mas que eles, no caso, fossem irrepreensível, contribuinte das ofertas, né, da casa de Deus, ajudar na dispensa da casa do Senhor, né? Não fosse soberbo nem iracundo, né? Tem, irmão, misericórdia, que a gente olha para a pessoa, é uma valentia, é uma brabeza, é uma soberbia, que é uma coisa terrível, é porque alcançou muitas vezes um certo nível eclesiástico da igreja, sai pisando em todo mundo, maltratando todo mundo, é iracundo, a palavra da rebeldia, da violência, a ignorância de palavras, a arrogância de palavras, a brutalidade de palavras, está nos lábios o tempo todo. Não é assim. Tem que ser manso. A Bíblia disse que os mansos herdarão a terra. Se for bravo demais, o cemitério está cheio de gente brava aí mesmo. E espiritualmente também, o cemitério espiritual tem levado no cabo, porque por não cumprir esse contexto, como é que se diz? Essa parte aqui, no caso, muitos não ficam no ministério. Não ficam no ministério. Por que não ficam no ministério? Porque esse povo que Deus coloca em nossa mão não é nosso. Aqui nós somos somente mordomos do Senhor, para cuidar do rebanho dele. Amém. Tá? Então precisamos ser mansos, né? Não iracundo, não dado ao vinho. Tem irmão que diz assim: a Bíblia disse que eu não posso me embriagar. Tá? Aí vai atender o culto tombando, rostinho vermelho, embolando a língua, as palavras ficam difíceis até de se explicar,
Mas a Bíblia não fala que eu não posso beber, mas ele também já perdeu o controle. E se ele já perdeu o controle, ele está em pecado, porque a Bíblia diz que a gente não pode se embriagar do vinho onde há contenda. Então, se eu sei que eu sou um homem de Deus, que eu subo no púlpito para ler a palavra, para ensinar, eu tenho de dar bom testemunho, porque senão, pelo meu comportamento, a igreja vira beberrões. Porque só precisa de alguém lá na frente estar fazendo alguma coisa para alguém dizer assim: o pastor faz, não é? E quem é que é aqui o modelo depois de Cristo aqui na frente? Nós. Então, quando nós damos esse mau testemunho, nós damos lugar às pessoas seguir o nosso mau testemunho, por causa do nosso mau testemunho que está sendo dado. Então, precisamos vigiar, tá? A Bíblia fala também aqui que ele não pode o quê? Ser espancador. É um texto, uma parte da Bíblia, desse versículo que eu gosto bem de explicar, de enfatizar. Aquele irmão não lê essa parte. É espancador. Quem é o espancador? Existem dois tipos de espancadores. Existe o espancador da esposa em casa, do filho em casa, tá? Aquele valentão, aquele bruto, tá? Que usa a força física, no caso, para maltratar alguém. Tem gente que é tão leviano com essa posição que Deus nos colocou aqui, que muitos batem na esposa em casa e depois vem para o culto pregar a palavra. Eu já ouvi fazer isso. A irmãzinha chegar, ficar lá no cantinho lá, machucada, a gente olhar e ver que ela foi machucada por ele e ele pregando amor. Não tem lógica isso. Por quê? Porque a Bíblia me fala que ele não pode ser espancador. A Bíblia fez dela carne da carne dele, osso do carne dele, dos ossos dele. Era para ser uma só pessoa, mas ninguém se espanca a si próprio. Nós não fico pensando que é só a irmãzinha que apoia, não. Eu conheci um irmãozinho lá em São Paulo, no caso que ele chegou uma vez numa oração para orar junto conosco. Ele disse assim: para eu dar uma olhadinha aqui nas minhas costas. Quando ele tirou, o irmão tinha uma tapa, mas tão mal dada nas costas que parecia queloide. Bateu assim, levantou calombo, ficou assim com o manto. Sabe por quê? Porque ele tinha ido orar e não avisou para ela. Também a mulher com 1,78m, 1,80m quase, ele com tampinha de 1,55m, ela pegava e batia sem dó, né? Então, quer dizer, existe um mau testemunho também no meio das irmãs, do irmão também. A grande incidência é do irmão da irmã, mas tem irmãzinha também aí que cobre a ripa de vez em quando. Então temos de dar o bom testemunho. Mas o outro espancador é aquele que usa isso aqui, ó. Usa a palavra para bater na igreja. Tem muitas igrejas, irmãos, aí que o povo já fala: é pastor fulano que vai pregar, mas eu não vou lá não. Porque misericórdia, o homem só sabe bater. A palavra dele é sempre dura. Não é dura porque é doutrina, não. É porque ele viu você cometendo a fraqueza durante o dia. Quando chega de noite, ele faz uma pregação em cima daquilo para lhe bater dentro da palavra, entendeu? Se esconde atrás da Bíblia para ficar batendo na igreja, como se o povo fosse dele. E eu estava conversando com o irmão outro dia e disse assim: tem horas, tem dias que o Senhor permite que a gente trate a igreja com a palavra de repreensão, mas fica sabendo também que você tem que levar nesse mesmo dia um cajado, para na hora que você machucar alguém dentro da palavra, porque o Senhor quer corrigir, trazer essa mesma ovelhinha para perto, passar um óleo na cabeça dela, no caso, para curar o ferimento, porque o mesmo Deus que bate é o mesmo que trata. Mas tem gente que não, que só quer bater. Fica eu fico até olhando para ele e dizer assim: cuidado, filho.
Porque vai ter tempo que, se você fica agindo sem misericórdia com o povo durante tanto tempo, vai chegar um tempo que você também vai precisar de misericórdia. E se você não exerce misericórdia, você não alcança a misericórdia. Porque a Bíblia fala: aquele que age com misericórdia alcançará a misericórdia, né? Mas se você só faz bater, você acha que até o diabo não está olhando isso? Não está. Sabe por que ele está olhando? Porque no dia que você, que não tem misericórdia, bater, todo mundo está vendo que você só faz bater, o diabo está vendo também. No dia que você precisar de misericórdia, além de Deus não demorar, não mandar ninguém lá misericordioso para conversar com você, porque você nunca agiu de misericórdia com ninguém, o diabo vai lá para te laçar, para te derrubar. Por quê? Porque a primeira coisa que ele vai dizer é assim: o povo não gosta de você, ninguém vem aqui falar com você, não sabendo que tudo isso está acontecendo por consequência da palavra. A palavra disse que ele não vai ter misericórdia porque ele não tinha misericórdia de ninguém. Então, por consequência da palavra, o Senhor vai deixar ele no molho lá um bom tempo, até ele se humilhar e aprender que ele precisa também de misericórdia. Mas enquanto isso não acontece, se ele não estiver firmado na palavra, o diabo leva. Então, para isso não acontecer, exerça misericórdia. Amém. É preciso, irmão. Ninguém vive sem misericórdia. Ninguém é santo ao ponto de não precisar da misericórdia de Deus. Uma hora ou outra a gente fraqueza, a gente cai, a gente toma um escorregão, tá? Precisa levantar, e para levantar tem que ter misericórdia de Deus para levantar, porque ninguém levanta por vontade própria, não. Todo crente que fraqueza e cai, pode ter certeza de uma coisa: se o diabo puder colocar 1000 quilos em cima para ele não levantar, nunca mais o diabo coloca. Mas se por um acaso você for um exercedor da misericórdia, o próprio Deus manda um anjo lá, tira aquele peso, pega pela tua mão e te coloca de pé de novo, porque Deus é rico em misericórdia. Amém. Amém? Glória a Deus. Amém. Membros, 2 Tessalonicenses 3, versículo 6, Diácono Renan. Você lê do 6 ao 9 e a irmã Ana lê do 10 ao 14. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao 9. 2 Tessalonicenses 3, do versículo 6 ao 9. Mandamos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos apartei de todo o irmão que anda desordenadamente, e não segundo a tradição que de nós recebeu, porque vós mesmos sabeis como convém. Imitai-nos, pois que não nos portamos desagravelmente entre vós, nem de graça comemos o pão de homem algum, mas com trabalho e fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós. O 9. Não porque não tivéssemos autoridade, mas para vos dar em nós mesmos exemplo para nos imitardes. Aleluia, glória a Deus. Do 10 ao 14. Porque quando ainda estamos com você, ordenando isto, e se alguém não quer trabalhar, também não coma. Aí, pegando esse trecho que Renan, quem Renan leu lá em cima, Tá. ele diz assim: nem jamais comemos pão na custa do outro. Isso. Né? Aí que existe
esses crentes que esperam que vai cair do céu, os irmãos que estão no mundo, que só vivem, que vai cair do céu, do céu, do céu. Não é? E Bom, que não vai trabalhar, aí está dizendo aquele que não trabalha, bom, né? pois de fato ouvimos que há entre vocês alguma pessoa que vive de forma desordenada. Não trabalhe, mas se intromete na vida do outro. Ainda tem aqui o irmão fofoqueiro. E ela se meteu na vida do outro. 12. A essas pessoas, determinando e exaltando no Senhor, que trabalhe tranquilamente e cumpra seu próprio pão. Trabalhar preguiçoso. Quanto vocês, irmão, que não se cansem de fazer bem. Caso alguém não obedeça a nossa palavra dada por escutar, seja de quem se trata e não se associe com ele. Tá vendo? Vai que não vergonha. Paulo pegou pesado. Sabe por que ele pegou isso? Sabe por que pesado assim? Porque já existia esse tipo de gente lá. O povinho do oba-oba. O povinho, no caso, que queria ficar somente de pregação. O povinho que queria ficar somente visitando os irmãos na hora do almoço. Entendeu? Como tem uma galerinha boa aí. Entendeu? Vai na casa, dorme até 11 horas. Aí quando dá 11h30, 11h40, aí eles vão fazer visita de Diácono Renan. Aí vai lá na casa do Diácono Renan. Pai Senhor, chega lá. 3 horas. Sai de lá 3 horas, entendeu? Almoça lá, entendeu? Aí vai bater, aí vai só de visita, visita e tudo. Aí quando dá 7 horas, vai na casa de quem? Pastor André, vai jantar, tomar café, entendeu? E passa a vida assim. Eu conheço alguns que passaram assim um bom tempo, mesmo, muitas vezes, fazendo esse tipo de coisa, tá? Diz aqui, ó, que é para se apartar de todo irmão que anda desordenado, odiando irmão, porque se não for fazendo dessa forma, cria um hábito e vira uma religiosidade, porque ele vai ensinar para outros, e de repente muitas pessoas estão agindo da mesma forma, tá? E ele diz aqui: nem de graça comemos o homem de pão algum, mas com trabalho de fadiga, trabalhando noite e dia para não sermos pesados a nenhum de vós, não porque não tivesse controlado. Por que ele fala isso? Porque o apóstolo Paulo, quando ele saiu para evangelizar, para fazer o trabalho missionário, ele realmente não trabalhava. O pessoal de Tessalônica era que ajudava ele nos afazeres, nas coisas do dia a dia, roupa, comida, lugar para dormir, entendeu? Não dava dinheiro não, era guarida e comida, tá? Guarida e comida. Só que ele trabalhava para o evangelho, ele trabalhava para o Senhor, porque quando Paulo, ele era um homem de família nobre, né? Ele tinha a mãe judia e o pai dele era grego. Só que o pai dele, no caso, ele tinha condição financeira e comprou o direito de ser chamado de romano. Ele era grego, quem era o pai de grego, era o pai de Timóteo, né? Paulo era judeu, no caso da tribo de Benjamim, no caso, e ele, no caso, tinha dinheiro e comprou o direito de ser chamado de romano. Tanto que quando ele é preso, ele disse: eu quero ir diante de César. Você não me prendeu? Agora não vai me largar assim, não. Bate, espanca, faz, acontece, depois me larga assim. Não, quero ir para César. Por quê? Porque ele sabia que ele, no caso, tinha direito de aparecer diante de César, porque ele era romano, tá? Mas ele abriu mão de tudo da família para servir a Deus, servir a Cristo. E quando ele passou a servir a Cristo como evangelista, missionário, ele vivia essa vida para o Senhor, e o povo de Tessalônica ajudava ele. Só que chega uma certa parte da missão dele que ele encontra com Áquila.
Áquila é um companheiro dele que também tinha o mesmo ofício, que era fazer tendas. Aí ele vai, se junta com Áquila e começa a trabalhar e para de receber os donativos de Tessalônica. É por isso que ele diz, não que eu não tivesse direito, autoridade para isso, mas se aquela pessoa não quer trabalhar, também não coma pão, porque a partir do momento que eu comecei a trabalhar, eu não dependi mais de vocês, eu não preciso mais de vocês. Então, se eu, que sou o exemplo, no caso, estou trabalhando, no caso, para comer pão daquilo que eu mesmo desejo, eu vou permitir novamente e comendo na casa dos irmãos. Na parte de doutorado, a maioria deles são do filho das trevas. Mas por quê? Porque além de eles correrem atrás, são obedientes à tradição deles. Isso. Dentro da religião, que branda ou branda, eles são fiéis, são obedientes à religião. São. E me correm, eles são trabalham. Não buscar, você vê que a maioria deles estão tudo lá, crescendo aonde que era para a igreja está prosperando. Aqueles que se dizem, não, eu sou filho do homem do rei da prata, e não está lá exercendo. Não está. E você vê que a maioria que foi para lá se corrompeu. Né? A maioria que foi para lá se corrompeu. Nós temos às vezes que ali vivendo o evangelho consegue trabalho, mas Deus não confirmou. Deus não confirmou. Então, ficar na bênção. Não é porque Deus, é porque Deus não quer. Se a Bíblia disse que o homem nasceu para comer do suor do seu rosto, como é que Deus não quer que você trabalhe? Que é só para fazer obra, tá? E se por um acaso exercesse a obra no 100%, porque na grande maioria desses que assim falam, ficam aí paroleiros aí, subindo e descendo na casa dos outros, falando, fazendo coisas que não convém, ao invés de estar exercendo o ministério eclesiástico, né? Como a palavra mesmo diz aqui, porque quando estava convosco, vos mandamos isto, que se alguém não quiser trabalhar, não coma pão, porquanto ouvimos que alguns entre vós andam desordenadamente, não trabalhando antes, fazendo coisa vã. O que é fazendo coisa vã? Não é evangelizando, não é trabalhando para o Senhor, e também não é trabalhando, é fazendo coisas que não era para ele estar fazendo, porque se ele quer comer, que ele trabalhe. Amém? Então a estes tais, porém, mandamos exortar por nosso Jesus Cristo, que trabalhando com sossego coma o seu próprio pão, e vós, irmãos, não vos canseis de fazer o bem. Ore por ele, entendeu? Aconselhe, entendeu? Mas se alguém não quiser obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal, e não nos misturei com ele para que se envergonhe, porque se ele, no caso, não estiver tendo apoio da Irmandade, ele ou some do lugar para encontrar outro grupo de besta, ou então ele vai ter que começar a trabalhar, porque ninguém vai abrir mais porta para ele meio-dia, como o diácono Renan, para ficar levando ninguém lá para comer no horário dele. Entendeu? Fecha a porta, Renan. Chegou lá, manda, vai lá. Os caras fazem tigre. Entendeu? Então, se fizer hábito, no caso, esse comportamento, notai o tal, aconselhe, se não quiser ouvir, se afaste dele, para que ele se envergonhe, tá? Para não continuar, porque tudo isso é mau testemunho, e o crente precisa dar bom testemunho, como vivendo do suor do seu rosto, no caso, correndo atrás, entendeu? No caso, os ministros, no caso, cumprindo todos aqueles critérios, não sendo dado ao vinho, não sendo bruto, não sendo espancador, não sendo iracundo, sendo marido de uma só mulher, o marido
marido precisa, no caso, dar a vida, se necessário, pela esposa, porque assim Cristo fez pela igreja. A mulher precisa se sujeitar ao mandamento para obedecer a Deus, e obedecer a Deus, consequentemente, ama o esposo. Tudo isso faz parte do testemunho da vida cristã, tá? Os senhores precisam respeitar os servos, porque o servo muitas vezes é filho do mesmo Senhor que ele serve, e Deus não faz acepção se ele é patrão ou se ele é empregado. Os dois fazem parte do mesmo reino e são filhos do mesmo Pai. E mesmo que não seja, tem de respeitar o servo. Por quê? Porque a população em volta está olhando o testemunho dele como patrão e crente. Se ele é patrão e dá mau testemunho, o povo fala, e se o povo falar, escandaliza a obra. Se escandalizar a obra, peca, porque a Bíblia diz que é lícito que haja escândalo, mas ai daquele, porque o escândalo vinha. Entendeu? O servo tem que obedecer ao Senhor, sendo ele crente ou não. Por quê? Porque quando ele obedece ao Senhor, ele também guarda o mandamento, ele também é cercado de meio mundo de testemunhas. Os patrões que não são crentes vão olhar o comportamento dele, os colegas que não são crentes vão observar o comportamento dele, tá? Os pais tem de também saber como cuidar dos filhos, como criar os filhos, porque a Bíblia disse que os filhos têm de ser admoestados na doutrina, têm de ser ensinado como servir a Deus, e ensinando a doutrina, não usa da violência, porque Deus é amor. De vez em quando tem de usar a vara, mas tem de ter sabedoria até para bater. Os filhos têm de obedecer aos pais, ao ponto de honrarem eles, porque a Bíblia disse que existe uma promessa para o filho que honra pai e mãe, que os dias deles são aumentados na terra, sabendo, porém, que não pode colocar os pais acima do Senhor, porque se tiver qualquer situação que faça com que o filho desobedeça ao mandamento da palavra por causa da ordem do pai, é melhor obedecer a Deus do que ao pai nessa situação, entendeu? Mas tudo isso é testemunho, é o bom testemunho de quem serve a Deus. Por quê? Se você é bom filho, se você é bom pai, se você é bom servo, se você é um bom senhor, se você é uma boa esposa, um bom marido, entende o que é submissão, guarda a palavra, é um bom ministro, é um bom membro, você tem bom testemunho. E se tiver bom testemunho, você está representando de forma fiel o reino de Deus, tá? Então precisamos, irmãos, ter testemunho aonde quer que passemos. Amém. Porque somos observados tanto pelos homens na terra como pelo próprio diabo. Porque quando o nosso adversário ele foi no céu junto com os anjos para falar sobre o que fazia aqui, Deus perguntou para ele: observaste tu meu servo Jó? Ele disse sim, tu cercou ele de bens, tu cercou ele de saúde. Então isso significa que nós estamos sendo observados pelo nosso adversário também. E o primeiro mole que nós dermos, o nosso adversário vai lá para nos acusar, porque é o papel dele nos acusar, tá? Então devemos tomar cuidado e dar bom testemunho da obra de Deus. Amém? Essa parte aqui para a gente fechar. Sim. Hebreus 12, 1 e 2. Portanto, nós também, pois, estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual pelo gozo que ele estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Que versículo fez? Hebreus quantos? Hebreus 12, 1. Portanto, 12. nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhos, deixemos todo embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta. Amém.
Amém? Então isso aí é para fechar com a chave de ouro mesmo, né? Glória É a uma Deus. palavra de Deus diz, né? Somos cercados por uma nuvem de testemunhas, né? E quando somos cercados por essa nuvem de testemunhas, o espírito acusador está ali para simplesmente nos observar ou para nos acusar, se estivermos dando algum mole diante de Deus, né? E da sociedade. Amém? Diaconina, alguma coisa? Diaconizando? Não? É isso? Então vamos lá. Bondoso Deus, por essa palavra. Pai nosso que estás nos céus, graças te damos, Senhor, por mais esse dia, Senhor, aqui na tua presença. Graças te damos, Senhor, pelas vidas que se fizeram presente nesta noite. Ó Deus, toma cada um deles nas tuas mãos. Toma também a tua filha nas tuas mãos, ó Deus. Ajuda-nos, Senhor, a entendermos cada vez mais a tua palavra, Senhor, e a fazermos bom uso dela e darmos um bom testemunho por onde passarmos. Senhor, nos prepara, Senhor, nos livra, Senhor, do escândalo pelo amor do teu nome. Nos ajuda a sermos mais crentes, Senhor, sermos referência, Senhor, por onde passarmos, seja no trabalho, na faculdade, na nossa rua, aonde moramos, no bairro, na cidade. Senhor, toma a nossa vida nas tuas mãos, para Deus, que as pessoas possam olhar para nós, Senhor, e ver em nós, Senhor, um verdadeiro cristão, uma verdadeira cristã, o desejo de te servir, Senhor, por causa daquilo que demonstramos viver, Senhor, dentro da tua palavra. Graças te damos por tudo. Toma, Senhor, os teus filhos que não puderam vir no dia de hoje, o irmão Sérgio que talvez esteja viajando. Deus, toma nas tuas mãos também as esposas, os filhos. Toma também nas tuas mãos, Senhor, pastor João, pastor presidente desse ministério. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, pastor André, a diaconisa Ana, Senhor, o diácono Reinan, esposa. Ó Deus, toma nas tuas mãos, Senhor, todo o teu povo na face da terra. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, nos faz, Senhor, usarmos melhor, Senhor, a nossa categoria, a qualidade, Senhor, o nosso direito de cristão, Senhor. Ó Deus, nos ajuda, Senhor, como nós falamos há pouco instante, a diaconisa Ana falou, Senhor, que os filhos das trevas hoje estão sendo mais prudentes do que os filhos da luz. Ó Deus eterno e santo, em muitos aspectos. Por isso nós vamos te pedir assim, Senhor, ajuda a tua igreja a ser mais prudente, Senhor. Senhor, derrama a luz sobre este teu povo, para que possa entender melhor a tua palavra. Ó Deus, toma nas tuas mãos também os enfermos, Senhor, da tua casa, Senhor, na obra, Senhor. Toma a irmã, Senhor, de Itatim, que está passando por aquele problema de saúde, ó Deus. Ó Deus eterno e santo, não sabemos, Senhor, o que está acontecendo dentro daquela mente, dentro daquele corpo físico, mas Tu conheces, Tu sabes, Senhor, o que está passando dentro daqueles nervos, naquele coração, naquela mente, do sangue. Ó Deus eterno e santo, se for da Tua vontade, manda um anjo lá agora, Senhor, visitar o leito da Tua filha, visitar aquele hospital. Ó Deus eterno e santo, a Tua igreja ora, a Tua igreja te pede, Senhor, se for da Tua vontade, Senhor, faz uma cura, Senhor, liberta a Tua filha e nós glorificaremos Teu nome. Ó Deus, se for da Tua vontade, Senhor, faz uma obra, mostra daquele hospital que Tu é Deus, ó Deus. Nós sabemos também, Senhor, que se for o momento, conforta a família, conforta os amigos, conforta a igreja, mas faça tudo conforme a Tua vontade. Ó Deus, toma nas Tuas mãos os meus pais, ó Deus eterno e santo, os pais dos Teus filhos aqui presentes também, os filhos, os netos, ó Deus, toma cada um da nossa família nas Tuas mãos, pessoas ligadas a nós também. Toma a Isa também com a recuperação dela também, Senhor, pelo amor do Teu nome. Ó Deus, toma o vizinho da direita, o vizinho da esquerda, o da frente, o de trás. Ó Deus, aonde, Senhor, este microfone estiver alcançando, Senhor, faz uma obra. Se existe, Senhor, alguma enfermidade para ser liberta, liberta. Se existe algum espírito querendo entrar na mente de alguém, manda esse demônio embora agora, pelo amor do Teu nome. Repreende a depressão, repreende a ansiedade, repreende, Senhor eterno e santo, a tristeza, porque aonde Tu entra até a tristeza salta de alegria. Então visita
Visita, Senhor, o coração aflito, o coração angustiado, aquele coração, Senhor, que está perdendo as esperanças. Mas nessa hora, Senhor, nós vamos te pedir assim: derrama Cristo, que é a esperança, no coração deste povo na terra. Aonde o diabo sentenciou, absolve pelo amor do teu nome. Aonde, Senhor eterno e santo, alguém disse que não tem mais jeito, dá certeza de vitória pelo amor do teu nome. Ó Deus eterno e santo, o povo está cansado de derrota, o povo está cansado de maldição. Mas nessa hora nós vamos te pedir assim: Senhor, toma a boca do teu povo na terra para abençoar o vizinho, o parente, os familiares, Senhor, o trabalho, aquilo onde ele colocar a mão, porque nós viemos para a terra, Senhor, para abençoar. Então nos ajuda, Senhor, a abençoar aonde colocarmos as nossas mãos, aonde colocarmos a planta dos nossos pés. Senhor, faz uma obra, ensina o teu povo a abençoar, para que haja benção também sobre a nossa cabeça. Graças te damos por tudo nós te agradecemos, em nome de Jesus Cristo, teu Filho, bendito para sempre. A igreja diz amém. Graças a Deus, o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, as doces consolações do Espírito Santo permanecem em nossos corações para sempre. A igreja diz amém. Graças.